648 pacientes avaliados, sendo 460 deles incluídos em um estudo sobre urticária crônica espontânea realizado pela USP Ribeirão Preto. O que mais chamou a atenção no estudo, segundo os pesquisadores, foi o tempo de diagnóstico da doença, que é maior que o da Europa, em média 8 anos. 23,4% dos pacientes participantes da pesquisa apresentaram piora da urticária quando usavam anti-inflamatório. As especialistas doutora Janaína Mello e doutora Juliana Sela detalham a pesquisa nessa conversa. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Olá, pessoal! Mais um dia aqui no podcast do Rubra e hoje eu, doutora Janaína Mello, alergista e imunologista pela USP de Ribeirão e também diretora do Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, estou muito feliz porque o tema hoje vai ficar muito interessante. Eu tenho uma convidada mais do que especial, ela foi minha residente no Hospital das Clínicas e hoje alergista já formada e recentemente defendeu seu doutorado com grande louvor. Essa pesquisa dela de doutorado, ela fala sobre pacientes com urticária crônica. É a doutora Juliana Sela. Quem participou dessa pesquisa também como docente orientadora foi a doutora Luísa Carla Arruda, docente da Universidade de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, e eu também pude participar dessa pesquisa que começou lá em 2011 e foi levantados os dados até 2018. Muito se fala sobre urticária crônica espontânea, e qual que é a prevalência mais comum em crianças, em adultos, no sexo feminino, no sexo masculino, mas a verdade é que nós temos os dados de pacientes que são de fora do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e de outras regiões. Mas a doutora Juliana Sela trouxe um estudo que levantou os dados do Brasil. Não é o primeiro, mas é um dos maiores estudos, se não for o maior estudo de levantamento de pacientes com urticária crônica espontânea. Fala um pouquinho, doutora Juliana, é um prazer ter você aqui nesse podcast. Olá, Jana. Eu que agradeço o convite inicialmente. Sim, a ideia surgiu pois nós não tínhamos, né, até o momento, dados brasileiros que fossem robustos e que pudessem avaliar de forma correta a nossa população. Então, nós tínhamos dados de vários outros países da América Latina, inclusive, mas do Brasil não. E nós sabemos que cada população tem uma particularidade. Então, nós gostaríamos de saber quais eram as nossas particularidades. Por isso que nós optamos por fazer esse estudo com o maior número de pacientes possível, para que a gente conseguisse avaliar de uma forma bem correta mesmo a nossa população. Nós precisamos saber qual que é a cara da urticária no Brasil. E a doutora Juliana trouxe isso fresquinho, com mais de 650, quase 650 participantes, onde 460 permaneceram neste estudo, sendo avaliados e acompanhados pela nossa equipe da USP de Ribeirão. Conta um pouquinho, doutora Juliana, quais foram as características clínicas, como que foi esse estudo, quem que foi incluído, como que foi esse desenho, esse trabalho lindo? Nós avaliamos inicialmente 648 pacientes, como você comentou, e ao final nós ficamos com 460 pacientes incluídos. Então, nós avaliamos de tudo, desde fatores demográficos, por exemplo, idade, sexo, tempo de início, quanto tempo de duração, se tinham outras doenças associadas, quais que foram os exames, né, exames tanto laboratoriais quanto exames, às vezes, outros que nós poderíamos ter, se o paciente tinha outra comorbidade, por exemplo, se o paciente poderia ter uma doença autoimune, se o paciente tinha alguma doença crônica, enfim, a gente avaliou o paciente como um todo mesmo, que nós gostaríamos de saber o que poderia, né, às vezes, da nossa população chamar um pouco mais a nossa atenção. E nós também avaliamos a questão do tratamento que foi dado para esses pacientes. Então, nós sempre seguimos os guidelines internacionais, que é o que a grande maioria dos médicos utiliza, sim, mas o que na nossa população poderia fazer efeito? Porque, como você mesmo falou, às vezes no shampoo americano funciona aqui no Brasil. Então, será que às vezes a medicação americana, que é utilizada na Europa, também funcionaria aqui? E se funciona, que forma que isso funciona?
Então, a ideia realmente era dar um aspecto global mesmo dos nossos pacientes. Perfeito. E eu imagino que você que está ouvindo esse podcast deve estar muito curioso para saber as quentinhas desse estudo, né? O que mais chamou a atenção, doutora Juliana, nesse estudo? Bom, sem dúvida alguma, o que mais chamou atenção foi, e até existem outros estudos da América Latina mostrando o tempo de doença, mas nós vimos que o nosso tempo de doença da população brasileira ele era maior do que mesmo da América Latina do que da Europa. Então, aqui no Brasil, nós encontramos que a média de tempo de doença ele chegou a 8,7 anos. Em todos os demais estudos de Europa, às vezes, né, de Estados Unidos, ou mesmo até da América Latina, eles encontraram valores até 5 anos. Então, isso já chama um pouco a nossa atenção. Né? Gente, então, Relacionado. imagina que sofrimento, Juliana, é um paciente que se coça o dia inteiro, um paciente que tem manchas vermelhas pelo corpo, por todo o corpo, muitas vezes lesões deformantes com angioedema, e aguentar isso por 8 anos no Brasil. Ou seja, a nossa história está muito pior do que lá fora. Porque lá fora, Muito. um paciente para ser diagnosticado, o tempo de doença dele levou 5 anos. Aqui, em torno de 8, quase 9 anos. Lembrando que isso é uma média. Nós temos pacientes que demorou um tempo menor, com certeza, mas também temos pacientes que demorou um tempo muito maior do que 9 anos para ser diagnosticado. Então, imagina a dor e o sofrimento deste paciente, né? Que mais? Exatamente. Quase 9 anos de doença é muito sofrimento. A segunda situação que chamou muita nossa atenção. Uma grande parcela dos nossos pacientes, comparado com outros estudos, apresentavam piora dos seus sintomas quando eles utilizavam as medicações, como aspirina, os anti-inflamatórios e analgésicos. Então, a gente sempre bate na tecla dos cofatores, ou seja, fatores que podem agravar a urticária, que já não é uma doença, né, que ficar se coçando já não é tranquilo. Agora, imagina que aquela urticária piore. Então, a gente percebeu que 23,4% de todos os nossos pacientes apresentavam piora pelo uso do anti-inflamatório. O que isso traz na prática? E por quê? Porque nós temos um mais fácil acesso ao uso dessas medicações. Então, às vezes, Falando de outros países. dipirona, né, pessoal? O que que é esse diclofenaco, dipirona, né? São os analgésicos, remédios para dor de cabeça que a mulherada usa, o relaxante muscular que o pessoal depois do trabalho utiliza ou depois da academia. E o médico sempre fala, cuidado com a automedicação, não é? E a gente viu aí que, mas a doutora Juliana, que é muito importante, que a relação aqui no Brasil foi maior da intolerância, da reação cruzada, da urticária com os anti-inflamatórios, não é, Ju? Exatamente. Então, um outro estudo, né, até que da América Latina, que foi da Venezuela, encontrou 12,5%. Nós encontramos 23,4%, é muito mais. Então, assim, a urticária Quase já o coça, dobro. quase o dobro. Então, é um fator muito importante de piora, né? Então, a gente tem que chamar bastante atenção quanto a isso, justamente para evitar o uso dessas medicações, para não, né, a gente não ter piora desse quadro de urticária. Perfeito. E vocês sabem que muitas vezes a urticária crônica espontânea, que é aquela urticária que aparece sem deixar lesão residual, que não tem uma causa, assim, não tem um motivo para aparecer, ela aparece de repente, ela pode muitas vezes vir associada de um tipo de urticária que a gente chama de urticária crônica induzida. E é aquela, por exemplo, quando a gente se arranha, como dermografismo, e levanta o vergão, ou é aquela quando a gente utiliza uma roupa muito apertada, um sutiã, uma calça, um sapato muito apertado, e a urticária, a coceira aparece, ou quando você fica sentado muito tempo, fica pinicando. Então, todos esses tipos de urticária a gente chama de urticária crônica induzida. E existe uma relação muito próxima da associação dessas duas urticárias, tanto a crônica espontânea quanto da UCIND, que é a urticária crônica induzida. No seu estudo, você conseguiu ver essa relação também aqui no Brasil? Como que era isso? Sim, nós percebemos essa relação muito forte, por sinal. E aí nós temos um achado que até chama mais atenção. A gente acabou de comentar que a média, né, do tempo de doença dos pacientes em geral era superior já na população brasileira, perto da população mundial. Naquele caso, daqueles pacientes que têm a urticária crônica espontânea associada à crônica induzida,
nós achamos um valor, uma média de doença maior ainda. Então, em torno de 10,5, né? 10,5 anos. Então, imagina, Jana, 10,5 anos de doença, 10,5 anos de placas, de coceira, de vermelhidão. Então, é um achado realmente que chama muito a nossa atenção e que aqui o achado tem que ser não só para o próprio paciente, mas também para o médico. Se você está atendendo uma urticária crônica espontânea e você vê que o seu paciente tem uma induzida associada, opa, né, você tem que tomar mais cautela, por quê? Porque além da gente ver que era um quadro, né, que já acaba ficando um pouco mais longo, um outro achado que chamou a atenção é que às vezes os pacientes eles vão precisar de doses maiores de medicamento. Então, são duas coisas que a gente tem que chamar atenção. O paciente ter urticária crônica induzida, além do tempo de doença ser mais longo, ele vai precisar de doses maiores. Ele tem um fator prognóstico pior, né? Então, a gente olha que é um caso um pouco mais grave, esse paciente que tem essa associação, né? O tratamento pode Exatamente, ser um pouquinho mais difícil. exato. Vamos quebrar já um mito e verdade aqui nesse podcast? Vamos quebrar um mito e verdade aqui. Muitas vezes o pessoal fala assim, é infecção, pior urticária, crônica, não sei o que lá. E nesse estudo, também foi avaliado a taxa de infecção parasitária. Muito se fala assim, país desenvolvido não tem tanta parasitose. País em desenvolvimento ou subdesenvolvido, tem mais verminose, tem mais parasitose. Eu espero que não, porque na pandemia todo mundo tomou remédio para parasitose, eu acho que na pandemia todo mundo foi tratado. Mas o interessante é que nesse estudo, a doutora Juliana também avaliou a taxa de infecções parasitárias nos nossos pacientes por urticária crônica no Brasil. E o que você observou, doutora Juliana? Então, ao contrário do que nós imaginávamos, tá? Esse foi uma surpresa. Nós imaginávamos que grande parte dos nossos pacientes, por morarem no Brasil, às vezes não ter condição, né, de saneamento tão adequados, que a grande maioria teria um teste de parasitose, o teste de fezes, né, com parasitose positivos. Em compensação, nós encontramos só 5 pacientes com teste positivo. Tá? E desses 5 pacientes, todos eles se submeteram ao tratamento específico, somente 3 melhoraram. Sim, interessante, ótimo, 3 melhoraram. Mas o que isso chama atenção? Precisa ficar desesperadamente procurando parasitose em todos os nossos pacientes? Não, tá? Então, é uma grande minoria dos pacientes que vai ter associação com parasitose. Se você suspeita por alguma queixa clínica que possa ter, às vezes, uma distensão abdominal, alguma outra Aí coisa que sim chama. trataria, né? Exatamente. Aí sim, trataria e investigaria, né? Ficaria procurando recorrentemente. E você sabe que uma preocupação constante no consultório do alergista e também do dermatologista é o paciente perguntar, doutora, por acaso eu ter essa doença de urticária crônica é grave? Eu tenho um risco maior de ter outras doenças como câncer, como outras doenças autoimunes, já que a causa é uma autorreatividade, uma autoimunidade, eu tenho chance de ter mais doença autoimune? Então, neste estudo a gente também conseguiu avaliar isso, né, Juliana, sobre a taxa de câncer, de autoimunidade. Conta um pouquinho. Sim. Pensando em câncer inicialmente, tá? Eu acho que essa é uma das maiores preocupações que a gente encontra no consultório. Somente 3,1% dos pacientes, ou seja, 14 pacientes, nós encontramos que eles tinham neoplasia associada. E desses 14, só 2 pacientes tiveram melhora da urticária depois do tratamento específico. Então, assim, não é aquela situação que a gente tem que ficar procurando um rastreio indiscriminado. Então, ficar pedindo exames de rastreio o tempo todo dia, desesperar às vezes o paciente, não é o que a gente sugere, Então, legal. principalmente Então, pelo vamos achado. deixar isso bem claro aqui nesse podcast. Você tem urticária crônica, pessoal. Urticária crônica, o risco é mínimo de ter uma doença de câncer, ter uma neoplasia associada. Pode acontecer com qualquer um, tá? Mas esse risco provavelmente é muito semelhante igual à população geral, tá? Então, não é porque você tem urticária crônica que você tem maior risco de ter neoplasia ou câncer, tá bom? Isso foi comprovado neste estudo. E sobre outras doenças autoimunes, assim, as correlações, e em relação aos exames, que tem que pedir, que não tem que pedir, falando já, continuando nessa abordagem sobre os exames e aí a triagem.
De todos os 459 pacientes investigados, 67 pacientes só tinham doenças autoimunes associadas. Então, assim, não é a grande maioria dos nossos pacientes, tá? Então, de torno Isso, mais ou só para menos. exemplificar, que doenças autoimunes eram essas, Ju? Conta um Ó, pouquinho para o pessoal. então, a gente primeiro precisa pensar que a principal doença autoimune no Brasil é o hipotireoidismo de Hashimoto, né? Então, tireoidite Hashimoto. Então, consequentemente, era a principal doença que a gente também tinha nos nossos pacientes. Além disso, vitiligo foi um outro achado, que são aquelas manchas brancas que os pacientes às vezes apresentam na pele, artrite reumatoide, psoríase, a doença de Graves, que seria o hipertireoidismo, lúpus, febre reumática, síndrome de anticorpo antifosfolípide. Mas assim, o hipotireoidismo, que é a tireoidite Hashimoto, seria a principal como é o visto na população. Então, seriam semelhantes. Agora, Então, olha que legal, eu acho que isso é o que a gente vê mesmo no consultório. Quando a gente vê um paciente com urticária crônica espontânea, numa grande maioria dos pacientes, a gente vê hipotireoidismo também associado. Isso é uma história muito comum, principalmente quando o paciente já, ou até quando vai aparecer, ainda não diagnosticou e surge depois, né? exato. Ou vem antes ou vem depois, né? Então a gente acaba vendo antes, opa, uma hora pode ser que abra esse quadro. Agora, hoje vem se falando muito, na verdade, desde 2020, quando saiu um primeiro estudo a respeito de autoimunidade, urticária, que veio classificando a urticária em tipo 1 e tipo 2B, né, em tipos autoimunes, vem se falando muito a respeito de vários exames. Até o momento, no Brasil, tá, os principais exames que são orientados para que sejam feitos a solicitação, nós não temos. Seria o teste de ativação de basófilo, anticorpo IgG contra IgE, enfim, são exames muito específicos, exames que estão, alguns deles nem comercialmente na Europa tem, e a gente também não tem no Brasil, tá? Então, hoje, a gente vem falando muito de alguns exames realmente bem simples, por exemplo, no próprio hemograma, a contagem de eosinófilos. Então, os eosinófilos, quando eles veem valores mais baixos, podem sugerir que o paciente tem um quadro, pode ter uma relação, mas a gente não sabe exatamente como é que isso vai ter essa relação. Um teste que nós fazemos no Brasil, que é relativamente simples, que é o teste cutâneo do sorautólogo, é um teste que foi visto tanto nos estudos internacionais quanto no nosso, que ele pode sugerir que se Que é ele uma vier. comprovação de doença autoimune ou autorreativa, né, Ju? Exato. E se ele vier positivo e o paciente tiver outras coisas associadas, por exemplo, o paciente também tem a presença de angioedema, tiver a presença de tireoidite Hashimoto, né, algum outro anticorpo de tireoide positivo, pode sugerir que esse paciente tem um quadro de autoimunidade. Ou seja, às vezes um Perfeito. quadro que seja um pouquinho chamando a atenção um pouco mais grave. Então, só reforçando, os exames para o CE continuam sendo, assim, não prioritários, tá? Nós realizamos esses exames porque é um estudo clínico, mas para uma abordagem mais específica para uma tese de doutorado. E agora, para finalizar esse podcast, eu quero falar, nós falamos sobre prevalência, sobre incidência de doença, sobre mitos e verdades, falamos sobre exames e para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre tratamento, o que mais chamou a atenção, o que era diferente, o que era comum na nossa população do Brasil com os outros estudos fora. Ju, Bom, uma coisa que até alguns estudos da América Latina já tinha chamado a atenção é que uma grande parte da nossa população ainda usa os famosos antihistamínicos de primeira geração, né? Então, a gente viu isso, muitos dos nossos pacientes, o paciente às vezes chegava usando de primeira geração, a gente fazia uma conscientização, a gente explicava o porquê de trocar para os de segunda geração, e no final nós conseguimos que 98,9% utilizassem os de segunda geração. E por que trocar para segunda geração? Por várias razões além da eficácia, mas principalmente pela segurança, tá? Então, os antihistamínicos de segunda geração, a gente bate muito na tecla. Eles são realmente bem mais seguros e efetivos do que os de primeiro. Então, a gente tem que sempre tentar evitar. Agora, uma coisa que chamou, que até é diferente do que nós vemos na população, às vezes, estrangeira, né, internacional, os gringos, é que naqueles casos que os pacientes precisavam usar o omalizumab, ou seja, não responderam com os antihistamínicos de segunda geração, na dose, né, inicial de 1 convencional, 4 comprimidos ao dia, e a gente precisou indicar o omalizumab, a grande maioria respondeu. Então, assim, que top. nós tivemos 42 pacientes que utilizaram, somente um não respondeu, e 70% dos pacientes apresentaram resposta após a primeira aplicação. E Olha isso que é um. legal, os estudos fora falam em torno de 60%, né? Então, isso é uma excelente notícia para o Brasil, né? Vamos levantar o Exatamente. ponto positivo aí. Uma excelente notícia, quer dizer que os nossos pacientes aqui
tiveram uma excelente resposta com a anti-GE, que é o omalizumab, que é um imunobiológico específico para urticária crônica espontânea. Em torno de 70% respondeu na primeira aplicação. Isso é forte demais, isso é uma notícia maravilhosa. Eu acho que o que importa existe tratamento para urticária além do uso do corticoide oral, né? Com certeza, com certeza. Aquela coisa de só corticoide, 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 não. Esse estudo foi um estudo lindo, maravilhoso, que nos orgulha muito como participantes deste estudo. A USP de Ribeirão Preto, você, doutora Juliana, doutora Luísa Carla Arruda, que foi sua orientadora, estão de parabéns, com certeza, porque nós temos que levar realmente dados brasileiros para frente, falar da nossa casuística, falar do poder do Brasil, do tanto de especialista que nós temos tantos centros de referência, são os UCare. Se eu não me engano, nós somos uma das regiões que mais tem centro de referência aí no mundo. Então, tantos especialistas brasileiros sabendo tratar e cuidando corretamente, com excelência, certificados internacionalmente, né? E mostrando aí um estudo brasileiro muito forte, com excelentes resultados. Com certeza aí nós temos algumas limitações, né? Aqui no Brasil ainda a gente tem um problema de acesso à medicação por conta de custo, a gente não tem essas medicações, nem os anti-histamínicos e nem o omalizumab hoje no serviço público, nem no alto custo, somente no setor privado, mas isso é uma luta que a gente está engajado e convidamos a todos a participar dessa luta para que isso seja disponível pelo SUS gratuitamente, para que todos os pacientes possam receber esse tipo de tratamento com igualdade. Vou deixar suas últimas palavras, últimas considerações, Ju, e finalizo logo depois. Eu só gostaria de agradecer pelo convite. Realmente chamou atenção alguns pontos, né, para pensar na população brasileira. Então, nós temos algumas particularidades, com certeza, como em várias situações, e aqui não seria diferente. Muito obrigada. Então, adorei participar com você, Ju, nesse podcast maravilhoso, e eu espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui esse podcast, compartilhem, escrevam a sua opinião e vamos incentivar aí mais ainda o Brasil a crescer e prosperar. Um abraço a todos.